Olá, alunos de Ciências Econômicas, aqui é o professor Luiz Paloski para a nossa primeira aula de Macroeconomia 2. E nessa aula a gente vai ver sobre consumo, poupança e investimento. Antes da gente iniciar nossa aula, uma reflexão de John Maynard Keynes, um macroeconomista bastante conhecido na economia, na ciência econômica, que ele diz o seguinte: a verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas escapar das antigas. Então é importante que a gente sempre esteja atualizando os nossos conhecimentos para que a gente evolua em termos de pensamento, de ciência, de aprendizagem e assim por diante. Então aqui é uma breve programação das nossas aulas. Então na nossa primeira aula a gente vai ver sobre consumo, poupança e investimento. Na nossa segunda aula, nós veremos o modelo de oferta agregada e demanda agregada, em que a gente vai ver a formulação dessas curvas, tanto a de oferta agregada como a de demanda agregada, e as interpretações em volta delas, tanto pelo lado da macroeconomia clássica, como pelo lado da macroeconomia keynesiana. Na nossa terceira aula, nós veremos o modelo ISLM-BP, com as curvas, então, ISLM-BP, ou seja, uma economia aberta, inserindo aí a curva de balanço de pagamentos. A ISLM, a gente já tem um certo conhecimento pelas abordagens na disciplina de macroeconomia 1. Então, a gente vai inserir nesse modelo a curva BP. Esse modelo também é conhecido no modelo de perfeita mobilidade de capital, é conhecido como modelo Mundell-Fleming, só que a gente vai ver outras interpretações dessa mobilidade de capitais, ou seja, quando eu tenho mobilidade imperfeita de capitais, geralmente para economias grandes, e a mobilidade perfeita de capitais a gente considera para economias pequenas que não conseguem influenciar a taxa de juros do mercado internacional. Então a gente vai ver os vários modelos e a aplicação e a interpretação das políticas macroeconômicas nesse modelo, que é um modelo estático, mas ele nos auxilia bastante no entendimento do funcionamento econômico, funcionamento da economia como um todo. E por fim, nossa última aula a gente vai ver sobre ciclos econômicos de maneira breve e crescimento de longo prazo, em que nós vamos focar principalmente na teoria do modelo de Solow, de crescimento econômico, em que a gente vai analisar os determinantes desse crescimento econômico. Avançando então para a nossa primeira aula, nós temos inicialmente a discussão em torno aqui do consumo e da poupança. Então, a decisão entre consumir e poupar, na verdade, ela é uma decisão só. Porque se eu penso na minha renda, pense na renda como uma parcela integral. Se eu escolho uma parte dessa renda para consumir, automaticamente eu escolhi a parcela que eu vou poupar. Então, a gente na economia, a gente analisa essa relação entre quanto consumir e quanto poupar. Tá? Então, simplesmente a poupança aqui, quando a gente fala, ela não está relacionada à caderneta de poupança, que é uma aplicação lá no banco. A gente está falando de quanto da minha renda eu poupo. Então, quando a gente fala em poupança na economia, a gente está falando quanto eu deixo de consumir no presente para consumir no futuro. Então, a parcela da minha renda que eu deixei de consumir, que eu não vou consumir agora. Então, eu tenho a minha renda, uma parte eu consumo, uma parte eu poupo. E isso a gente chama de poupança. Geralmente, quando a gente tem aumentos na renda, você aumenta o consumo e também a poupança. Porque vai aumentar a minha renda, uma parcela dessa renda que aumentou, eu vou poupar e uma parcela eu vou consumir. Então, o aumento na renda ele tende a elevar tanto o consumo como a poupança da economia. Tá? Isso falando em termos de indivíduos vai acontecer e na média na economia é o que também se espera que aconteça. E como na economia, de maneira agregada, a gente considera o produto como renda, então o produto, o Y lá na nossa função, Y é igual a C mais I mais G mais NX, ou seja, produto ou PIB é igual a consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações líquidas. O Y lá, ele entra tanto como produto como quanto renda. Então ele vai entrar lá
na função consumo, por exemplo, como sendo a renda, ou quando a gente analisa o investimento, que depende da renda, ou seja, depende de Y e também da taxa de juros. Então, partindo dessa noção, né, um aumento aqui no produto corrente da economia, ou seja, na renda geral da economia, vai elevar também o consumo e a poupança na economia como um todo. Tá? Então, isso é o que se espera que aconteça. Aumentos na renda vão provocar aumentos tanto no consumo como na poupança. E essas decisões de consumo e de poupança, elas são extremamente importantes para a economia. Porque se a gente decide, vamos pensar em curto e longo prazo. Depois a gente vai ver lá no nosso modelo de solo que a taxa de poupança, por exemplo, ela é um fator extremamente importante para o crescimento econômico. Porque a gente vai ver mais adiante nessa mesma aula que a poupança ela é igual ao investimento. Então, é um equilíbrio no mercado de bens, diz que o quanto eu poupo, o quanto as famílias poupam, o quanto a economia poupa, é igual àquilo que está disponível para a realização de investimento. Então, a poupança é igual ao investimento. Tudo que as pessoas, as famílias, as empresas poupam é igual a tudo que as próprias empresas também investem. Né? Então, poupança é igual a investimento. Logo, quanto mais poupança eu tiver disponível, mais investimento eu tenho realizado. Então, por isso que essas decisões de consumo e investimento elas são importantes. Só que existe aí uma diferença de curto e longo prazo. No curto prazo, o consumo é preferível, digamos assim, porque ele vai gerar crescimento de curto prazo. Então, no curto prazo, o consumo eleva a demanda agregada, elevando a demanda agregada, as empresas terão que produzir mais para atender essa demanda, produzindo mais você gera mais renda, gera crescimento econômico. Isso no curto prazo. Então, o consumo ele vai gerar crescimento econômico no curto prazo. Enquanto que no longo prazo isso vai ter um impacto negativo, porque quanto mais as pessoas consomem no curto prazo, menor é a taxa de poupança. Então, para o crescimento de longo prazo, isso é ruim. Então, para o crescimento de longo prazo, o melhor seria uma taxa de poupança maior. Então tem que ter um meio termo, principalmente em economias emergentes, como é o Brasil, você tem que ter um meio termo para estimular o consumo na medida certa, para gerar crescimento econômico sem gerar uma inflação muito grande, enquanto que, ao mesmo tempo, você tem que ponderar isso para conseguir gerar uma taxa de poupança que vai permitir ter acumulação de capital e crescimento econômico de longo prazo. Então, por isso que essas decisões aqui de consumo, poupança, investimento, elas são extremamente importantes para a capacidade produtiva de longo prazo, justamente por causa dessa relação de poupança e investimento. Porque se a minha decisão de consumir implica necessariamente na minha decisão de poupar, e a poupança é igual ao investimento, a poupança é extremamente importante para que eu tenha investimento na economia. Avançando, nós temos ainda, em relação a essa noção de consumo e poupança, nós temos algumas coisas, né? Aqui a gente acabei citando, né, que as decisões de poupança e de consumo, elas ajudam a determinar a taxa de crescimento da economia, no curto e no longo prazo. No curto prazo, né, o consumo gera crescimento, no longo prazo a taxa de poupança ela gera crescimento econômico, que ela ajuda a acumular capital, a balança comercial e o nível de produção e emprego, né, porque tudo isso vai estar bastante relacionado. Só que a gente tem que ter uma ideia, então, de o que me leva a consumir ou poupar mais a parcela da minha renda. Então pensa lá na sua renda. Então, o que me faz, por exemplo, eu tenho lá 100% da minha renda. Eu decido que eu vou consumir 85% da minha renda e vou poupar 15% da minha renda. O que me faz, em um determinado momento, mudar essa proporção? Eu falo assim, não, eu vou consumir agora só 80% e não mais 85% e passar a poupar agora 20% e não mais os 15%. Então eu estou aumentando a minha proporção poupada. O que me faz fazer isso? Então a gente enfrenta, na verdade, o que a gente está enfrentando, a hora que a gente pensa nessa decisão e o que vai me fazer mudar de ideia, né? O que vai me fazer poupar mais ou poupar uma parcela maior da minha renda e consumir uma parcela menor ou vice-versa, a gente está enfrentando um trade-off entre consumo atual e consumo no futuro. Porque se eu decidir que eu vou consumir, vamos supor, toda a minha renda hoje. Eu vou consumir toda a minha renda hoje e não vou poupar nada, absolutamente nada.
quer dizer então que eu não estou guardando nada para o futuro. Então a minha expectativa de renda futura ou de consumo futuro é exatamente aquilo que eu vou continuar ganhando, né? Porque se eu não estou poupando nada, eu não estou aumentando a minha capacidade de consumo futura. Agora, se eu decido poupar, se eu falo assim, não, eu vou consumir 85% da minha renda e vou poupar 15%. Esses 15% que eu estou poupando estão servindo para eu aumentar a minha capacidade de consumo futura. Então notem que eu estou tomando uma decisão de consumir menos no presente para consumir mais no futuro. Em compensação, se eu faço uma dívida, eu estou optando por consumir mais no presente e menos no futuro, porque no futuro eu vou ter que pagar essa dívida. Então vamos supor que eu compre lá um smartphone de R$1.000 parcelado em 10 vezes. Então quer dizer que nos próximos 10 meses eu estou reduzindo o meu consumo em R$100. Então eu decidi consumir todos esses R$1.000 hoje, porque eu quero comprar o produto, e eu estou renunciando ao consumo disso no futuro. E quando a gente insere o papel da taxa de juros nisso, isso fica mais evidente ainda. E a taxa de juros ela vai ser um incentivo, de certa maneira, à poupança. Porque quando eu coloco a taxa de juros, agora esses 15% que eu escolhi poupar da minha renda, eles vão ser remunerados. Então eu vou pegar esses 15%, vou aplicar em alguma aplicação financeira e isso vai me render juros. Então, além dos 15% que eu estou deixando para consumir no futuro, eu ainda tenho uma remuneração, eu ainda tenho um fator que aumenta esse meu consumo futuro, que é a taxa de juros. Então, a taxa de juros ela ajuda na interpretação desse trade-off. Trade-off é sempre uma escolha, né? Ou é uma troca. Então, se eu decidir poupar, quer dizer que eu estou trocando consumo atual por consumo futuro. Agora, se eu decido gastar mais do que a minha renda, eu estou trocando o consumo atual, um consumo atual maior por um consumo menor no futuro. Agora, se eu decido poupar, não, eu estou diminuindo o consumo atual para aumentar o consumo futuro. Isso é um trade-off entre o consumo atual e o consumo futuro. E a taxa de juros ela nos ajuda nessa interpretação e, como eu disse, ela serve como um incentivo. Então, cada real que eu economizo hoje vai valer 1 mais a taxa de juros. Vai ser esse R$1 mais a taxa de juros em um ano. Então, no próximo ano eu vou ter aquilo que eu poupei mais o que eu ganhei de taxa de juros. Ainda em relação a esses fatores que modificam o consumo e a poupança, nós temos a renda corrente, e a riqueza. Então a renda corrente ela é um fator que vai mudar também, a gente até citou ali anteriormente, que se eu aumento a minha renda, eu vou aumentar tanto o consumo como a poupança, porque eu vou ter uma renda maior, consequentemente eu terei tanto consumo como poupança maiores. Então a renda corrente ela é um fator importante, só que essa relação de qual será o impacto do aumento da renda no consumo é chamada de propensão marginal a consumir. Então, quanto da minha renda eu vou passar a consumir mais? Então, se aumentar em R$1, por exemplo, a minha renda, quanto desse R$1 eu vou aumentar o meu consumo? Isso é o que a gente chama de propensão marginal a consumir, ou seja, o quão propenso eu estou a consumir mais dado um aumento na minha renda. Então, se aumenta a minha renda em R$1 e eu aumentar, por exemplo, o meu consumo em 90 centavos, quer dizer que minha propensão marginal a consumir é de 0,9. Porque para cada R$1 que aumentar a minha renda, vai aumentar o meu consumo em 90 centavos. E assim por diante, Eu poderia ter pessoas que têm maior propensão marginal a consumir e pessoas que têm menor propensão marginal a consumir. Em geral, a gente vai fazer essa análise para a economia de maneira agregada e identificar qual é a propensão marginal a consumir da economia. Outro fator que vai influenciar, então, além da renda permanente, que está atrelada à propensão marginal a consumir, a gente tem aqui a renda futura esperada ou também um aumento na riqueza. A riqueza é aquilo que eu já tenho de quantidade de dinheiro, por exemplo, à disposição, poupada de períodos anteriores, ou enfim, que eu recebo de maneira inesperada. E enquanto a renda futura esperada é o que eu espero receber no futuro, Eu espero de aumentos salariais ou reduções salariais, por exemplo. Então, quando eu tenho um aumento na minha renda futura esperada, geralmente há uma tendência da pessoa aumentar o seu consumo no presente. Porque se eu já estou vislumbrando que eu vou ter uma renda adicional esperada, eu já começo a gastar hoje.
Então, isso obviamente tem questões de interpretação teórica que dizem isso, né? Então, eu sabendo que vou receber o 13º no final do ano, eu já alguns meses antes eu já começo a gastar porque eu sei que eu vou ter esse dinheiro. Então, é comum isso acontecer, né? Então, aumento na renda futura esperada tende a aumentar a sua riqueza. Ou você sabe que vai receber uma promoção, então você vai lá e compra um carro novo, por exemplo. Enfim, a gente tem essa interpretação dentro do comportamento humano na economia em relação à renda futura esperada. E também na riqueza. Então, se eu aumento a minha riqueza de maneira inesperada, né, se eu recebo uma bonificação, ou se eu recebo um prêmio, em geral, eu vou ter um aumento, sim, no meu consumo corrente, porque isso é inesperado e vai afetar o meu consumo corrente. Então, o que acontece de maneira agregada na economia é que se as pessoas esperarem um produto e uma renda agregadas da economia maiores no futuro, a tendência é que o consumo aumente e a poupança diminua, porque você vislumbra uma produção, né, economia melhorando, economia em ascensão. Então você espera que a renda na economia, de maneira geral, vai ser maior, isso num pensamento coletivo, digamos assim, né? Então a interpretação é que, em média, as pessoas vão agir dessa forma porque elas vislumbram um cenário positivo de crescimento do produto, da renda, de manutenção do emprego, aumentos salariais. Então, se você espera isso, a tendência é que aumente o consumo no presente e diminua a poupança. Então vai impactar ali na sua propensão marginal a consumir. E a gente tem uma interpretação interessante quando a gente fala daí da taxa de juros, de mudanças na taxa de juros. O que mudanças na taxa de juros elas fazem com a poupança das pessoas, né? Como o consumo e a poupança. Então a gente viu que a taxa de juros ela é um fator ali, inicialmente, é um fator que estimula as pessoas a poupar, né? Porque ela é uma remuneração do capital. Então você fala assim, bom, agora, além de eu ter lá os 15% poupados para consumir no futuro, eu vou ter mais do que esses 15%, porque eu tenho a possibilidade de ganhar dinheiro em cima disso, de ganhar uma remuneração, né? De ter uma remuneração, ou seja, uma taxa de juros sendo paga por essa aplicação, pelo meu dinheiro que eu estou poupando. Só que a gente tem dois efeitos, né? Então, se aumentar a taxa de juros, a tendência inicial é que a gente tenha uma elevação na poupança. Então isso a gente chama efeito substituição, porque eu vou substituir consumo por poupança. Fala, poxa, aumentou a taxa de juros, então uma taxa de juros maior me faz querer ganhar essa taxa de juros maior. Quando a taxa de juros é muito pequena, você fica meio indiferente entre consumir e poupar. Você fala assim, eu vou consumir agora porque eu não vou ter nenhum benefício futuro com isso mesmo. Ou então esse benefício é muito pequeno para me incentivar a poupar. Agora, quando a taxa de juros começa a aumentar, você vislumbra mais esse ganho, né? E fala assim, poxa, agora se eu poupar eu vou ganhar uma quantidade adicional significativa, então me faz querer poupar mais para ganhar essa taxa de juros que está maior. Isso a gente chama então de efeito substituição, porque eu estou substituindo consumo por poupança, dado o aumento na taxa de juros. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um efeito renda aí que significa o seguinte: a quantidade necessária de dinheiro para eu ter o valor que eu quero no futuro, ela é menor, porque se a taxa de juros aumentou, agora eu preciso aplicar uma quantidade de dinheiro menor para ter um montante final igual ao que eu tinha anteriormente, né? Porque se eu aplicar R$100 a uma taxa de 10% ao ano, no final do ano eu vou ter R$10. Né? Enquanto que, se eu aplicar esses mesmos R$100 com uma taxa de 15% ao ano, no final eu tenho R$15. Então, se eu quisesse os R$10 apenas, eu precisaria aplicar menos para conseguir chegar ali aos R$10, dado que eu tenho uma taxa de juros maior. Então, a taxa de juros maior me faz, de certa forma, entender que eu preciso poupar menos para chegar no mesmo resultado final. Então, num segundo momento, o que pode acontecer é elevar o consumo corrente e, consequentemente, diminuir a poupança. Essa elevação na taxa de juros vai me fazer reduzir a poupança num segundo momento, embora a interpretação é que o efeito substituição ele vai superar o efeito renda. Então, ainda assim, aumentos na taxa de juros vão elevar a poupança. Tá? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem um efeito renda aqui.
porque é como se eu tivesse uma renda maior pelo meu valor aplicado. Então, eu preciso aplicar menos para conseguir chegar num resultado final igual a quando eu tinha uma taxa de juros menor. E daí nós temos algumas teorias, duas teorias que a gente vai ver aqui, sobre consumo intertemporal, né? O consumo e a poupança intertemporais. O que é intertemporal? É em relação ao tempo, né? Com o passar do tempo. E a gente sempre considera, para simplificar, dois períodos, o período corrente e o período futuro, um futuro próximo aí. E daí nós temos duas teorias, a teoria do consumo de renda permanente e a teoria do ciclo de vida. A teoria do consumo de renda permanente, que foi desenvolvida por Friedman, ela vai dizer o seguinte, que as pessoas, em geral, elas vão tomar a decisão delas de consumo e poupança baseados naquilo que ele chama de renda permanente, ou a hipótese da renda permanente, que eu vou analisar ao longo da minha vida a minha expectativa de retornos de renda, né? Então, a minha expectativa de renda, e vou consumir uma média disso, e não vou ficar oscilando muito em relação à renda corrente, porque a renda corrente ela oscila bastante. Num mês eu recebi um valor X, num outro mês eu recebi X mais 1, no outro mês eu recebi X menos 1 e assim por diante. Então ela vai oscilando no curto prazo. Mas no longo prazo é como se a gente fizesse uma média de todas essas rendas presentes e futuras e eu tivesse uma renda que a gente chama de renda permanente. E daí é com base nessa renda permanente, defendida por Friedman, que a gente vai tomar as nossas decisões de consumo. Então, o meu consumo vai ser baseado nessa renda permanente que eu espero receber a minha vida inteira. Então, se eu receber um valor adicional em um determinado mês, a tendência é que a diferença entre aquilo que eu considero como renda permanente e o que eu recebi a mais, isso vai ser poupado, né? Eu vou colocar para os próximos períodos, eu não vou consumir tudo aquilo naquele mês. Em compensação, se eu tiver uma redução na minha renda no período corrente, eu vou continuar consumindo aquele valor que eu consumo de acordo com a minha renda permanente. Então eu não vou ter grandes oscilações no consumo corrente, porque eu baseio o meu consumo na renda permanente. Tanto é que aqui no gráfico a gente pode ver, né, o consumo ele vai depender da minha produção, né, o que aqui é produção, que é igual a renda. Então, eu tenho, por exemplo, a minha produção no meu período 1, né, Q1, ela foi nesse montante aqui. Então, eu poderia consumir tudo isso daqui. Poderia ter um consumo igual a esse. Só que a minha renda no segundo período foi bem menor. Então, Q2 está aqui, é a minha renda no segundo período. Então, foi bem menor. Então, para Friedman, ao invés de eu consumir tudo isso no período 1 e depois ter que consumir só isso no período 2, o que eu faço é igualar o meu consumo à minha renda permanente, ó, QP, que indica a renda permanente, que é como se fosse uma média dessas duas. Então, o meu consumo vai ser igual à renda permanente nos dois períodos, né? Aqui como se a gente tivesse o período 1, aqui é o período 1 e aqui é o período 2, né? Tem um errinho aqui, mas aqui é o período 1 e aqui é o período 2. Então, ao invés de eu consumir, ou vice-versa, né? Tanto faz. Ao invés de eu consumir um valor igual à minha renda no período 1, eu vou consumir igual à renda permanente. Então, eu vou consumir nesse ponto aqui, que é como se fosse uma média dessas duas. Então, ao invés de eu acompanhar as oscilações, eu consumo a média da minha renda, que a gente chama de renda permanente, como se fosse uma espécie de média, né? E a fórmula que a gente utiliza para calcular a renda permanente para dois períodos, isso aqui só para interpretação, né? Se a gente fosse fazer isso empiricamente, a gente tem modelos econométricos para a gente testar isso. Mas a gente tem, então, aqui como se fosse uma média, considerando a taxa de juros. Tá? Então, o R aqui é a taxa de juros. Notem o seguinte, se não tivesse taxa de juros, ó, isso aqui seria 0, isso aqui seria 0. Então, seria só 1 sobre 2, né? Porque, enfim, mais 0 vai dar 1, 2 mais 0 vai dar 2. Então, é 1 sobre 2. E aqui seria 0, então, Q2 dividido por 1 mais 0 é só 1, né? Q2 dividido por 1. Então, ficaria Q1 mais Q2 dividido por 2. Então, seria simplesmente uma média entre as duas rendas, se a gente não tivesse taxa de juros ou se a taxa de juros fosse 0. Agora, como a gente tem taxa de juros, a gente tem que considerar ela aqui. Por isso que a fórmula é desse jeito aqui. É uma média considerando que a gente tem taxa de juros. Tá? Só exemplifiquei aí que se fosse 0, a gente teria simplesmente a média simples, a média aritmética. Agora, quando a gente coloca a taxa de juros, a gente tem que colocar o impacto da taxa de juros disso.
mostrando que a renda no período 2 ela vai ter ali um impacto, ou então o quanto eu poupo vai ter um impacto também. A segunda teoria é a teoria do consumo do ciclo de vida, que foi desenvolvida por Modigliani. Então, a teoria do consumo do ciclo de vida considera que minha renda ela oscila bastante ao longo da minha vida e ela tem a ver com o meu ciclo de vida. Então, por exemplo, na minha juventude, eu vou contrair dívidas, porque a minha renda é pequena, né? Então, em geral, a gente contrai dívidas quando é mais jovem, esperando, inclusive, que no futuro, como a gente vai ter uma renda maior, a gente consiga pagar essas dívidas que a gente adquiriu na juventude. Então, nos períodos que a gente tem trabalhando, né, nos anos de trabalho, a gente vai pagar a dívida e vai poupar para a velhice. Então, eu não vou consumir tudo que eu vou ter de renda. E na velhice, na aposentadoria, a gente vai consumir os recursos que a gente acumulou enquanto a gente trabalhava. Isso pode ser visto pelo gráfico. A renda, ela oscila, tá vendo como a renda oscila? Enquanto que o consumo permanece estável. Então, o meu consumo, por exemplo, aqui ó, na juventude, aqui está o tempo. A gente pode considerar que até aqui, por exemplo, a gente está na juventude. Então, a minha renda, ela é muito menor do que o meu consumo, né? Meu consumo está nessa reta aqui. Então, tá vendo que a renda é menor? Então, aqui eu estou contraindo dívidas. Agora, a partir de um certo momento, quando a gente começa a trabalhar efetivamente, a gente tem aumentos, né, na nossa renda, a renda vai aumentar a patamares acima do meu consumo. Então, eu vou pagando essa dívida aqui, por exemplo, aqui paguei a dívida. A partir daqui eu vou poupando, para que quando eu chegar no final da minha vida, ou enfim, na minha aposentadoria, né, no final da minha vida produtiva, na minha aposentadoria, eu vou ter uma renda menor ou até zero, só que eu consigo, uma renda de trabalho, né, zero, só que eu consigo, em virtude do que eu poupei, ter uma continuidade no meu consumo naquele mesmo patamar. Então eu consigo manter um nível de vida constante, né, um consumo ali relativamente constante, dada a minha interpretação e a minha ação nesses períodos de vida. Um exemplo é quando a gente contrai na juventude financiamento estudantil. Né? Então, quando eu contrair um financiamento estudantil, o que eu estou fazendo é realizando uma dívida. Né? Então, eu preciso estudar, eu vou lá e faço um financiamento estudantil para pagar minha faculdade. Por que eu faço isso? Porque eu espero que no futuro, quando eu estiver formado, quando eu estiver exercendo minha profissão, eu vou ter uma renda maior e daí eu vou conseguir pagar aquela dívida que eu obtive e conseguir, inclusive, elevar o meu nível de consumo, né? E conseguir poupar para a minha aposentadoria. Né? Então, é uma forma de interpretação dessa teoria do consumo do ciclo de vida. E vão ter vários trabalhos aplicando tanto aqui a teoria do consumo de renda permanente como a teoria do ciclo de vida. Avançando agora, que a gente falou bastante sobre consumo e poupança, fala sobre investimento. Então, investimento, quando a gente fala de investimento em economia, né, investimento a gente está falando de investimento produtivo em geral. Então, imobilizado das empresas, então prédio, equipamentos, né, o parque industrial, estoques, né, que é utilizado para a produção, então matéria-prima e bens semi-acabados e acabados, né, vai estar em estoque, isso é considerado investimento. E residencial, que é construção e manutenção habitacional. Então, isso aqui é um investimento que a gente considera na empresa. Isso aqui, em geral, a gente vai chamar de formação bruta de capital, né, que é as empresas investindo para realizar produção, estoques e residencial. E aí uma interpretação interessante desse investimento, que a gente tem investimento bruto, né, então aqui investimento bruto é igual ao investimento líquido mais a depreciação do capital. Porque o capital ele vai se depreciando, né? As máquinas elas vão se depreciando, elas vão diminuindo o seu valor, diminuindo sua capacidade produtiva, que inclusive isso precisa ser renovado, né? A gente tem a depreciação. Então, o meu investimento bruto é igual ao investimento líquido mais a depreciação. Logo, o meu investimento líquido é igual ao investimento bruto menos a depreciação. Então, quanto que eu investi de maneira bruta, menos aquilo que foi depreciado, para eu saber quanto que aumentou, quanto que foi o investimento efetivo. Né? Porque parte do meu investimento bruto, a gente interpreta aqui que parte do investimento bruto vai ser para cobrir o capital que foi depreciado, mais um investimento novo. Né? Então, parte vai ser utilizado para cobrir o que foi depreciado e parte vai ser para investimento novo. Então, o meu investimento líquido em si vai ser o investimento bruto menos aquilo que foi depreciado.
tá? Logo, para eu imaginar, então, o meu capital no futuro, né, a acumulação de capital, a gente considera essa função aqui a nossa equação básica aí de acumulação de capital, porque a acumulação de capital ela é importante para gerar crescimento econômico, né? Quanto mais capital uma economia tem, mais ela gera crescimento econômico. Então, o meu capital no próximo período, né? Então K mais 1, ou seja, no período seguinte, ele vai ser igual ao meu investimento líquido mais o capital que eu já tinha, né? Mais o meu estoque de capital. Então, eu vou pegar o estoque de capital mais o investimento líquido vai ser igual ao capital que eu vou ter no futuro, que eu vou ter no próximo período. E a gente pode transformar, se a gente pegar esse investimento líquido aqui e substituir ele por essa expressão, né, investimento bruto menos depreciação do capital, se a gente colocar ele aqui no lugar do J, a gente vai chegar a essa equação básica aqui de acumulação de capital, que mostra então que o capital no período seguinte é igual a 1 menos a taxa de depreciação que multiplica o capital, mais o investimento bruto. Tá bem? Então, com isso, a gente consegue também uma interpretação de acumulação de capital, ou de qual é a taxa que a gente precisa acumular, ou para ter aumento, né, no capital. Interpretar qual é o investimento que a gente precisa para ter crescimento no capital, para que a economia acumule capital. E daí, juntando poupança e investimento, como eu disse, o equilíbrio no mercado de bens e serviços vai ser investimento igual a poupança, que se traduz depois no nosso modelo lá IS, né, a nossa curva IS do modelo ISLM-BP ou modelo ISLM, a curva IS ela sai justamente dessa interpretação de que o investimento na economia é igual à poupança. A poupança ela tem uma relação positiva com a taxa de juros, né? Então, a poupança aqui ela tem uma relação positiva, tá vendo que a curva de poupança ela é positivamente inclinada? Então, se aumenta a taxa de juros, aumenta a poupança, né? Justamente por aquilo que a gente já discutiu. Taxas de juros maiores vão elevar o meu valor de poupança na economia. Embora tenha lá o efeito substituição e efeito renda, a interpretação é que o efeito substituição supere o efeito renda, levando ainda assim a esse comportamento. Maiores taxas de juros, maior poupança. Enquanto que a curva de investimento ela tem uma relação negativa. Ó. O investimento é negativamente inclinado em relação à taxa de juros, porque quanto maior a taxa de juros, menor é o investimento, né? Seu aumento, né, ela é negativamente inclinada. Então, se eu aumentei, ó, eu estava aqui nessa taxa de juros, aqui nesse nível de investimento. Aumentou a taxa de juros, ó, meu investimento vai para cá, né, com uma taxa de juros maior. Então, diminuiu o investimento. Por quê? Porque a taxa de juros é um custo para o investimento. Então, taxas de juros maiores vai elevar o custo de financiamento e o próprio custo de oportunidade do capital, né, em investimento produtivo. Então, pensa que a economia está com uma taxa de juros básica muito grande. Então, vamos supor que se eu comprar um papel do governo, um título do governo, ele vai me pagar 15% de juros ao ano. Enquanto que, se eu investir na minha empresa, eu espero ter um retorno de 20% ao ano. O que compensa mais? Eu investir na minha empresa, que tem um custo elevadíssimo, um risco elevadíssimo, na verdade, ou investir em algo líquido e certo que vai me pagar 15%. Então, mesmo que a diferença, que haja uma diferença, você fala assim, poxa, mas a empresa vai pagar 20%. Mas o nível de risco não compensa. Então, taxas de juros muito altas da economia podem inviabilizar investimento produtivo por causa do custo de oportunidade. Então, ao invés de eu pegar meu dinheiro e investir em algo muito arriscado, eu prefiro emprestar para o governo, comprando um papel público, e ganhar aquilo que é líquido e certo. Então, taxas de juros muito altas, elas inviabilizam investimentos produtivos, justamente porque a taxa de juros é um custo do capital. Seja um custo direto, como pegar emprestado, né? Então, obviamente que taxas de juros maiores vão elevar o custo dos empréstimos. Ou seja, simplesmente por custo de oportunidade do capital, que eu poderia pegar meu dinheiro e aplicar em um investimento e ganhar esses juros sem me preocupar, ao invés de investir em algo produtivo que é muito mais arriscado. Bem? E por fim, aqui a nossa teoria Q de Tobin, que ela nos ajuda a interpretar um pouco também essa decisão de investimento das empresas. O Q de Tobin, ele é que a razão entre o custo de adquirir a empresa por meio do mercado financeiro e o custo de comprar o capital da empresa no mercado de produto. Ou seja, eu estou comparando o valor da ação da empresa com o valor físico da empresa, né?
E de outra forma, a gente pode interpretar esse Q de Tobin aqui por meio da produtividade marginal do capital. A produtividade marginal do capital menos a depreciação dividido pela taxa de juros. Se a minha produtividade marginal do capital for maior do que a depreciação, ela tem que ser maior do que a depreciação, né? Senão eu vou estar em decadência. Então ela vai ser, ok, vai ser maior do que a depreciação. Se esse termo aqui em cima for maior do que a taxa de juros, quer dizer que o que eu estou tendo de ganho produtivo é maior do que eu tenho que pagar de juros, por exemplo, né? Ou maior do que eu tenho como referência aqui uma taxa de juros de oportunidade do capital. Então, o Q vai ser maior do que 1. Se o Q for maior do que 1, vale a pena eu realizar o investimento, porque mostra que o meu retorno que eu estou gerando por meio da produtividade do meu capital, né, líquida já, excluindo a depreciação, é maior do que a taxa de juros ou a taxa do meu custo de oportunidade do capital. Então, produzir é mais vantajoso do que aplicar o meu dinheiro em um investimento não produtivo. Agora, se essa produtividade marginal do capital aqui de cima, líquida, for menor do que a taxa de juros, daí não vai ter nenhum incentivo ao investimento. Então, é uma forma de interpretação para a gente realizar, para a empresa definir se é vantajoso realizar investimento ou não. Então, dessa forma, a gente finaliza a nossa aula, em que a gente viu sobre consumo, poupança e investimento, agregados muito importantes para as decisões econômicas que impactam tanto em curto e longo prazo na macroeconomia, e que a gente, inclusive, vai utilizar nas próximas aulas. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado e bons estudos.